O que eu tenho aprendido, uma elucubração, uma reflexão minuciosa, eu sempre procuro expor o significado de certas ou determinadas específicas palavras, em decorrência de não serem comumente ou aplicadas no cotidiano, e considero ser de expressiva valia e de prestar um serviço em favor das pessoas. O que eu tenho aprendido e me estribo, me assento, tenho como suporte, tenho como sustentáculo, supedâneo, tenho como base, fundamento, o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 9, a qual declara: não vale a pena conversar com um tolo. E aqui não seria nenhum exagero, não seria nada estrambótico, não seria nada esdrúxulo ou uma conduta estúpida, ou forçar a barra, distorcer, deformar. Colocar aqui, não vale a pena conversar com o arrogante, com o cínico, com o demagogo, com o hipócrita, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. O que eu tenho aprendido, a partir do livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 9, e interligo, faço um link, uma conjugação com a respectiva frase: o tolo se vangloria com os passageiros aplausos. Quantas pessoas se vangloriam, se enaltecem, se fascinam em si mesmas em virtude de aplausos que são momentâneos, são passageiros, se desfazem. O arrogante com a ilusão dos aplausos, que muitas vezes os aplausos emitidos, dispensados em favor do mesmo, são decorrentes não pelo reconhecer, não pela competência ou pelo mérito, mas por outras situações. O cínico por não os considerar, mas o busca ardentemente. Quantas pessoas se vestem, se envergam, como se concebessem os aplausos necessários, mas lá no fundo elas também almejam e aspiram serem aplaudidas. Já o sábio não os despreza. Sábio aqui são pessoas imperfeitas, pessoas débeis, falhas, com suas inquietudes, receios, a começar com a minha pessoa. Eu não que eu seja sábio no sentido de estar acima dos outros, mas de estar cada dia a paz, ciente das minhas falhas, debilidades, inquietações, receios, e caso não fosse a participação nas relações interpessoais, eu iria mergulhar no discurso do tolo, no discurso do arrogante e no discurso do cínico. Lerei novamente esse trecho final. Já o sábio não os despreza. O sábio não despreza os aplausos, mas não faz do mesmo aquilo que o define, e essa é a verdade. Ou seja, os aplausos, eles não definem. Somente se firme e afirma quando percebemos que não somos o centro da vida, mas parte da mesma. Vou ler novamente essa reflexão para que fique bem clara e discernível. O tolo se vangloria com os passageiros aplausos, o arrogante com a ilusão dos aplausos, o cínico por não os considerar, mas o busca ardentemente. Já o sábio não os despreza, mas não faz do mesmo aquilo que o define. E essa é a verdade. Somente se firma e se afirma quando percebemos que não somos o centro da vida, mas parte da mesma. O que eu tenho aprendido? A pandemia Covid-19 me ensinou, e talvez a você também, de que somos frágeis, vulneráveis, sujeitos às adversidades que não estão sob o nosso controle. E muitas situações não foram causadas por nós. E chego, e outros, idem, à conclusão de que o sentido da vida envolve tratar quem está ao nosso lado com respeito. Ou seja, uma das definições dessa palavra respeito, extraída
do latim, derivada do latim, significa tratar o outro como ele é, como ser humano, como pessoa, como eu que chora, como você e eu, nós choramos, como eu que ri, como eu que se apaixona, que tem sono, que tem sede, que vive as alternâncias da vida, que se lamenta, que pede, que conquista, que avança, que progride, que quer fugir, que avança, enfim, escreve sua vida, sua existência e sua eternidade, pela maneira que escolhe viver em bondade e em gratidão, ciente de suas imperfeições. Assim, espero que possa ser esse o Zé de 2021, em favor das suas, em favor da minha, em favor da nossa vida. O Baruch, o Hashem, ou bendito seja o nome daquele que tudo precede, como o Kadish, a redenção da humanidade, e o Sedek, ou a justiça criativa que preserva a forma da vida, esteja em nós, esteja sobre nós, e esteja por nós, seres humanos. O que eu tenho aprendido em todo esse cenário de perdas, esse cenário de pessoas as quais têm sido instadas, impelidas a se refazer devido à pandemia Covid-19, de que devemos tratar as pessoas com respeito, vê-las, concebê-las, lê-las, não segundo uma classificação de bons e maus, de certos e errados, porque isso decorre das nossas escolhas, mas a princípio, como seres humanos, como pessoas, imagem e semelhança daquele que tudo precede. Fomos feitos com as atribuições da consciência, da criatividade, da imaginação, da linguagem, da escrita, e por isso podemos transformar, podemos restaurar, reconciliar. E essa cruz nos chama para participarmos desse centro a qual se personifica, se encarna, esse centro a qual se estigmatiza, se paradigmatiza, ou seja, se marca, se exemplifica em Jesus, o Cristo, o Kairos, o Logos, aquele que faz tudo mover e movimentar, que possamos participar desse centro. E vale de uma analogia de um evento assaz vivenciado pelos cristãos mensalmente, ou seja, a ceia, a qual Jesus chama os discípulos para assentarem ao redor da mesa, e ali Jesus parte o pão, e também Jesus ele distribui o vinho. Em outras palavras, Jesus parte a esperança a qual nos faz ir adiante. Jesus ele distribui a intensidade, a vivacidade, o esplendor, a paixão, a compaixão, para não renunciarmos à vida. Jesus ele nos alcança, quer nos alcançar, nos atingir com a justiça a qual preserva a vida. Jesus ele quer nos inundar de gratidão, de compaixão, e todos esses privilégios, todas essas semeaduras, elas dissipam, desfazem com todos os tentáculos, com todos os grilhões, com todos os arames farpados das alienações, as quais faz com que o ser humano se aliene, o ser humano desfigure o ser humano. A boa mão do Senhor possa soprar esse viver, essa vivacidade, essa intensidade, essa pujança, esse esplendor, a qual transforma, restaura, reconcilia, nos dobrar dessa noite de terça-feira. Aqui estará por escutar e também por assistir a esse áudio, e caso assim considere, posso espraiar, esparramar, enviar para outras pessoas. As pessoas que poderão ser agraciadas, não com as minhas palavras, em direção oposta. Eu me ponho e me coloco como um meio, nada mais e nada menos, por onde tenho procurado me valer de todas as ferramentas, de todas as instrumentações, a instrumentação da criatividade, do conhecimento, e evidentemente eu não sou dono da verdade, não sou acima do bem e do mal, e quanto e como eu necessito das inter-relações, como eu necessito da reciprocidade, como eu necessito do retorno das pessoas. Que o Baruch do Senhor, o Sedek do Senhor e o Kadish do Senhor, personificados, marcados, exemplificados e consolidados em Jesus o Cristo, esteja sobre as nossas vidas, em favor das nossas vidas e por nossas vidas. Amém.